Eu vou ler na versão oficial da Casa Bíblia, que é a Bíblia Viva, tá certo? Se você está com a sua Bíblia no aplicativo, você coloca lá NBV, Nova Bíblia Viva. É a versão que nós usamos aqui na nossa igreja. Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39, diz assim: no último e mais importante dia da festa, tinha uma festa acontecendo aqui, Jesus disse ao povo em alta voz, imagina Jesus falando isso alto, pessoal: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia voltado para a glória dele no céu. Até aqui, esse é um texto muito importante. Eu quero então dizer para os irmãos, já que a nossa ministração da palavra hoje vai ser diferente, tá? Metade praticamente do tempo que eu usaria para ministrar, nós vamos ver, ouvir, através de testemunhos vivos, reais, daquilo que nós temos vivido como igreja. Mas eu quero introduzir dizendo o seguinte para você: a fonte de Deus foi colocado dentro de cada um dos seus seguidores, dentro do coração de todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo colocou uma fonte dentro de você. Por isso que tudo que Deus faz na igreja começa pelos seus filhos, pelos seus discípulos, são em pessoas. Irmãos, é senso comum que a salvação é individual, mas o crescimento pessoal também é, e me parece que não é senso comum. É mais ou menos o que a gente faz na criação de filhos. Todo mundo sabe que os pais geram filhos, cuidam dos filhos, mas não demora muito, os pais acham que a educação dos seus filhos é responsabilidade da escola. Isso é engano. Uma criança é educada dentro de casa, a escola contribui para o seu crescimento. De alguma forma, no nosso subconsciente, nós estamos transferindo para alguém a fonte que já está dentro de nós. A fonte a jorrar para a vida eterna, que a palavra de Deus diz, a fonte de água viva, ela foi colocada em cada um de nós que de fato entregamos a vida a Jesus. Portanto, a salvação é individual, o crescimento espiritual é individual, o chamado é individual, e o Pai está em busca de verdadeiros adoradores. É interessante porque Jesus não está em busca de adoração. Adoração é o resultado daquilo que nós fazemos aqui. Jesus poderia olhar para o nosso culto e dizer: eu vou dar uma passadinha ali na Casa Viva porque eu quero ouvir uma adoração. Não, gente, Jesus tem uma adoração perfeita nos céus. Os anjos são afinadíssimos. Eu imagino que os instrumentos que estão no céu são fantásticos. Eu tenho certeza que tem sanfona no céu. Eu tenho uma teoria para isso, né? A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. A sanfona é um ser que respira. Então, quem não gosta de forró, coitado. Bom, brincadeira, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, Deus está em busca de verdadeiros adoradores e não de uma perfeita adoração. Tudo isso para lhe dizer que você tem uma fonte dentro de você. E tem muita gente que está inserido dentro de uma geografia de avivamento, uma atmosfera de amor, mas não consegue mergulhar, não consegue ir mais fundo. Sabe por quê? Porque ainda não decidiu viver um avivamento pessoal, ainda não decidiu viver uma transformação que flui de uma fonte que está dentro de você. E eu quero declarar mais uma vez, irmãos, como temos feito desde o início da nossa igreja, que a Casa Viva é uma igreja formada por discípulos de Jesus, cuja identidade está em Cristo, o propósito está em Cristo, mas a sua sede está em Cristo.
Nós somos uma igreja que tem fome e sede de Deus. A gente fica inquieto com a mesmice. A gente fica incomodado com como é que tá? Tá mais ou menos. Mais ou menos não tá mais para menos do que para mais. Porque na ótica de Deus não existe mais ou menos. Ou é sal, ou é insípido. Ou você é luz, ou é trevas, ou junta ou espalha. Nós temos buscado ser uma igreja formada por gente que tem fome e sede de Deus. A igreja Casa Viva é esse ambiente. Foi num ambiente profético, irmãos, que a fome e a sede de Deus, pela presença dEle, começou a borbulhar no meu coração de uma forma muito intensa. E essa incumbência de plantar uma igreja, eu falo exatamente plantar uma igreja, sabe por quê? Porque ninguém abre igreja, a gente abre comércio. Igreja não se abre, igreja se planta, igreja começa no coração de Deus. E Deus começou a mexer, dando uma inquietação no meu coração. Desde então, a Casa Viva tem desejado, tem se esmerado por ser uma casa de águas correntes. Amém? Porque eu sei que há mais. O Salmo 46 diz que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio que flui do trono de Deus, tem gerado nascentes, fluentes, no coração de várias pessoas. E é por essa razão que nós estamos aqui, celebrando o que Deus, mais uma etapa da nossa história como igreja. Igreja nunca será um prédio, igreja nunca será um lugar. Igrejas são sempre pessoas com uma identidade e um propósito guiado pelo Espírito Santo. Igreja é formado por discípulos que têm uma identidade cristocêntrica para um propósito cristocêntrico que anda cheio do Espírito Santo. Amém? E essa igreja chegou, né? O novo chegou. E eu quero então ouvir um pouquinho do novo que chegou para a vida de algumas pessoas. Aí eu vou mudar de ambiente, né? Para vocês me seguirem aqui um pouquinho. E aí nós vamos ouvir como é que esse novo chegou na vida de algumas pessoas. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? E eu vou então convidar meus primeiros convidados. Meus primeiros convidados são Grace e Guilherme. Vem cá, meus amigos. Palmas para ele, gente. Você toma café, Grace? Não. Você toma café, Guilherme? Toma. Hoje você toma, mas é sem açúcar, tá? Aleluia. A casa é viva, ela é cativante e ela é uma igreja em células. Eu queria te ouvir, Grace. Como que esse novo chegou na sua vida? Esse avivamento, esse renovo, né? E o que é que a Casa Viva tem a ver com esse momento da sua vida? Compartilhe aí pra gente. Boa noite. Não tenho muito costume de falar assim em público, mas vamos lá, né? Eu acho que estou vivendo um momento de muita liberdade em Deus, né? Assim, de ser eu mesma, sem uma fórmula, sem um jeito, sem um padrão, e encontrar em Deus essa liberdade de ser eu mesma. E para chegar nessa liberdade, eu quero falar sobre 2 momentos na minha vida. Quando eu entendi que o perdão influencia no meu relacionamento com Deus. O perdão para comigo, o perdão para com o outro e até com Deus, receber esse perdão de Deus. Eu percebi que às vezes eu dizia, eu sou perdoado por Deus, sou perdoada, mas de fato, profundamente eu recebo esse perdão de Deus. Então eu refleti muito sobre isso há algum tempo da minha vida e isso mudou muito o meu relacionamento com Deus. Quando eu entendi que primeiro recebeu de Deus, eu para comigo mesmo e o outro, e para o outro. Outro momento que eu também vivi essa liberdade, ou que estou até aqui agora nessa liberdade, foi o momento que há 3 anos atrás eu estava numa depressão bem profunda e eu dizia assim, meu Deus, que lugar que eu estou, eu não sei estar nesse lugar, porque normalmente eu era bem extrovertida, sou hoje, né? E lá naquele lugar escuro, onde não tinha ninguém, assim, eu não ouvia ninguém, eu encontrei Deus. Então, assim,
o momento da depressão, para mim, foi o melhor lugar que eu encontrei Deus, que eu conheci Ele de fato, né? Então, assim, foi muito ruim, foi um período muito ruim, mas também eu agradeço a Deus porque foi o melhor lugar onde eu pude ver Ele face a face. Eu considero que eu conheci Jesus verdadeiramente quando eu estava com depressão, e isso me trouxe um novo olhar de vida com Deus, me trouxe para ter essa liberdade que eu falo assim, que eu não tinha nada para oferecer para Deus naquele momento, e Ele me preencheu de uma forma tão sobrenatural que mudou minha mente, mudou meu jeito de ser, mudou meu estilo de vida, mudou tudo. E o que eu acho mais interessante não foi alguém falando para mim, foi eu com Deus. Então, é a intimidade com Deus que faz diferença. E a Casa Viva tem me estimulado a viver esse sobrenatural, o sobrenatural de Deus, onde eu tenho dito assim, Deus, eu quero alcançar tudo que Tu tem para mim, né? E falando assim da depressão, depois que eu estou vivendo assim, hoje, graças a Deus, nem medicação mais eu tomo. Então, assim, Deus de fato fez tudo novo, né? Está fazendo tudo novo. E eu me sinto viva na presença dele, mas viva ao ponto de dizer o que eu recebi e o que eu recebo não pode ficar comigo. Eu tenho que passar para mais pessoas. E não é aquele clichê assim, de igreja que você tem que falar com alguém, tem que trazer alguém. Isso também influencia a liberdade, que às vezes a gente cria um padrão de ser crente, né? E eu não vejo que tem. Assim, eu vivo o que eu acredito, eu vivo uma verdade do que eu sinto de Deus, do que eu vivo com Ele, e eu acho que isso alcança as pessoas na simplicidade do que é viver com Deus, que é dizer assim, cara, Ele sabe todos os meus defeitos e minhas qualidades, Ele me fez assim, eu preciso aceitar que eu sou assim, eu preciso saber que Deus vai usar inclusive o meu defeito para louvar o nome dEle. E viver assim, de uma forma simples, eu acho que a gente alcança pessoas, né? Então a Casa Viva está sendo esse lugar de simplicidade, de acolhimento e de eu querer viver, está sendo um estímulo para eu querer viver o sobrenatural e dizer assim que onde eu estou não é onde eu quero estar, mas onde eu quero chegar mais longe. Então tem sido esse lugar de estímulo, né? De motivação e de busca também. Glória a Deus. O novo chegou para a Grace, né? E a gente é edificado pela sua vida, Grace. Obrigado pela coragem, né? Meu amigo Guilherme, como é que esse novo chegou aí na sua vida nesses últimos tempos? Amém, igreja. Boa tarde. Boa tarde, noite. Também sou tímido aqui igual a Grace, né? Mas vai dar certo. A Casa Viva entrou na minha vida e na vida da minha família num momento muito crucial, né? No momento em que eu estava sendo pai de primeira viagem, né? Minha esposa, mãe de primeira viagem. Inclusive, minhas duas filhas, graças a Deus, foram apresentadas aqui nessa igreja, e muitos dos que estão aqui ergueram as mãos para abençoar minha filha, e certamente elas receberam as bênçãos do Senhor através da oração de vocês. Mas a Casa Viva entrou na minha vida exatamente nesse contexto, no contexto onde eu precisava rever as minhas prioridades, no contexto onde eu precisava olhar para a minha família com outro olhar, no contexto onde duas crianças, né, estariam dependentes de mim, mas eu tenho aprendido na Casa Viva que, apesar de dependentes de mim, elas não são minhas, elas são do Senhor. E a Casa Viva tem me mostrado tudo isso, né? A Casa Viva tem influenciado na minha vida, principalmente nesse zelo com a minha família. E quando eu falo em relação ao indivíduo, a Casa Viva tem sim estimulado muito ao exercício das disciplinas espirituais, a qual eu já há alguns anos de estrada dentro da igreja não havia despertado para isso, né? Eu entendo que foi o momento em que o Senhor escolheu, o local onde o Senhor escolheu para que eu o servisse nesse momento da história. E eu louvo a Deus pelos meus irmãos que têm compartilhado tudo isso comigo, a minha célula, os meus pastores, o Orlando, a Vanessa, que têm já há muito tempo pastoreado a minha família. E esse novo que a Casa Viva derramou sobre a minha vida, certamente tem nos ajudado a influenciar outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo a minha esposa, a despeito ainda das falhas que eu carrego, né, das minhas falhas de caráter que a cada dia o Senhor vai me trabalhando,
como é bom enxergar esse feedback dela, enxergando a diferença que o estar aqui nesse ambiente de louvor e adoração ao Senhor, realmente entender os princípios da Casa Viva, a questão do avivamento, como isso realmente influenciou a minha vida como indivíduo e, por tabela, a minha casa, né? Então, eu louvo a Deus pelo novo que chegou na minha vida com essa igreja, louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, e em especial pela vida da minha liderança, dos meus pastores e dos meus liderados da Célula Semeadores. Glória a Deus pela vida de vocês. Há um tempo eu não vivia relacionamento dessa forma, mas como é bom enxergar Deus através da vida de vocês, e a despeito da forma como a gente vai se relacionando, Deus vai falando comigo através de cada detalhe que vocês vão passando, cada detalhe daquilo que a gente vai se relacionando. Então, tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Somos edificados por vocês. Muito obrigado. Vocês podem voltar aos seus lugares. Nós somos e temos buscado, como disse, ser uma igreja viva, pessoal. Isso faz parte da nossa essência e aquilo que a gente quer ser quando crescer, sabe? Qual é a nossa visão como igreja? Ah, meu Deus, uma igreja avivada, uma igreja onde o morno é aquecido, onde o frio é aquecido, onde a gente vive grandes coisas em Deus. Mas a Casa Viva também se propõe a ser uma igreja cativante, que é diferente de ser atraente, tá certo? Uma igreja atraente fui atraído, mas daqui a pouco outra coisa melhor é atraente e a gente muda o olhar. Então a gente tem buscado ser cativante, não pelas nossas próprias estratégias, mas pelo amor sincero, tá, gente? O amor que ama, que perdoa, que fala a verdade em amor, que é vulnerável, que não precisa criar máscaras. A gente até dá uma acelerada no processo de quem anda com máscaras perto da gente, né? A gente vai incomodar um pouquinho, você não precisa usar máscaras, você tem defeitos como eu tenho, e os meus defeitos têm as pessoas que sabem, e elas fazem parte do processo de Deus para a minha cura. Eu também não preciso esconder os meus defeitos, até porque eu tenho uma pessoa aqui bem na minha frente que conhece todas elas em detalhes, que é minha esposa, minhas filhas estão aqui, né? Mas eu me vulnerabilizo para ser curado, né? Então, se ela é uma igreja cativante, quero convidar também duas pessoas aqui, minha querida Lili e o Igor, tá certo? Na nossa ordem, palmas. Sente aqui, meus amigos. Muito bem, muito bem. Oi, tá. Tá Muito sim. bem. Lili, obrigado por você ter aceitado conversar com a gente na nossa sala, né? Mas compartilha como é que o novo chegou na sua vida, né? O que a Casa Viva tem a ver com isso? Claro, Cristo é o centro de tudo, mas hoje nós estamos celebrando uma igreja, né? E ela é o corpo de Cristo. Você não pode falar do corpo sem falar de Cristo, né? Então, como é que esse novo chegou na sua vida? Boa noite, igreja. A Casa Viva chegou na minha vida num momento muito difícil para mim, mas que eu estava a ponto de desistir dos caminhos do Senhor, né? Eu já estava desistindo de ficar com Jesus, ser firme com Ele. E foi num momento assim bem difícil mesmo da minha vida. E eu cheguei a convite, né, do pastor. Ele sempre me convidava, né, para algum evento que tinha aqui na Casa Viva, e eu sempre não vinha. Mas chegou a um ponto que eu, nessa situação que eu estava passando da minha vida, que como eu já estava fraca espiritual, já não estava mais querendo ir à igreja que eu era. E aí eu tomei uma decisão de orar, pedindo direção a Deus, discernimento, força, misericórdia, para Ele me colocar em um lugar que eu se sentisse bem, né? Lógico que toda igreja que é de Jesus, a gente tem, né, que se sentir bem. Só que naquela fase da minha vida, eu não estava me sentindo bem na congregação que eu era, mas enfim.
Cheguei aqui na Casa Viva, no primeiro culto, foi assim, inesquecível. Gente, lá, eu sempre via no Instagram aquelas plaquinhas, eu achava tão legal. Ai, aquelas plaquinhas tão legais da Casa Viva. Será que é daquele jeito mesmo, quando a gente chega lá? E aí eu vim me arrastando, que eu morava longe, né? Eu vim mesmo me pedindo misericórdia, Senhor, me leva naquele lugar. Quando eu chegar lá, eu quero ver algo diferente. E aí me receberam bem, as pessoas que estavam com as flaquinhas, as irmãs, me abraçaram, nem me conheciam, mas me abraçaram. E eu me senti tão acolhida, sabe? Tão assim amada, né, por Deus. Não assim amada ainda por aquelas pessoas que elas estavam me conhecendo hoje, mas naquele momento. Mas aí eu conversava com o pastor Orlando e tudo, e ele por dentro de tudo que eu estava passando. E eu até essa semana na célula, essa semana eu vindo da célula, eu falei, meu Deus, eu não vou mais chorar para o pastor. Eu já chorei muito, estou vendo a hora ele desistir de mim. E aí eu me senti muito cativante, é uma igreja cativante, uma igreja sincera, leve, sabe? Assim, eu não faço ainda parte de nenhum grupo de líderes, assim, eu não sou de nenhum grupo assim, né? Não tenho nada ainda aqui de obra na Casa Viva, mas eu percebo que é tudo muito leve, tudo muito maravilhoso. Eu tive um renovo espiritual na minha vida. Eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou me identificando mais com Jesus e tem sido maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Amém. A Casa Viva, a célula que eu estou indo agora, as pessoas que estão me ajudando em oração. E eu vim falar hoje desse testemunho de eu ter mudado, de ter se congregado, que só tem 7 meses que eu estou aqui, que eu passei 2 meses vindo, mas depois que eu decidi a me congregar. E estou muito feliz, muito grata. É isso. É uma honra estar aqui, né, nesse novo que chegou na minha vida. Amém. Esse novo chegou e está chegando em todas as áreas, e eu creio que é isso. Amém, Lili. E eu não chorei. Ah, muito bem. Ela está muito feliz, Dia das Mães, né? Estou muito feliz. Obrigado, Lili, por compartilhar. Talvez alguns não saibam, mas a Lili passa lá por casa 2 vezes por semana, né? Como alguém que nos ajuda, como secretária da gente lá em casa. E então... eu amo. É uma terapia. A gente vai conversando e a gente vai se ajudando, né? Amigo Igor, como que essa igreja tem se revelado cativante para você? Como é que esse novo chegou para ti? Bem, foi no tempo de resgate mesmo, sabe? Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu não morava no Brasil, morava em outro país, e eu estava passando por um processo de separação, né? E só para tentar explicar um pouco, né, para como eu cheguei aqui. E aí esse processo eu decidi vir morar aqui, né? Já que eu estava vivendo esse processo, não, eu vou voltar para o Brasil melhor e tal. E aí justamente ontem, né, fez 2 anos que eu pisei no Brasil de volta, né? E nesse pisar do Brasil foi realmente onde as coisas esse processo se concretizou, né? Eu me separei e tal. E nesse tempo foi um período muito sombrio, assim, uma tempestade muito pesada. Mas que eu vi assim que Deus nunca desamparou, sabe? E nesse processo, né, quando eu cheguei aqui, eram muitos sentimentos, mas todo tipo de emoção que eu pude sentir, eu senti. Muitas perguntas sem respostas. Foi um momento que eu me senti muito perdido mesmo, assim, até o ponto de se sentir sem valor. Mas e um dos meus maiores medos era, assim, né, apesar de todos os sentimentos, né, eu tive depressão, ansiedade, apesar de todos esses sentimentos, Deus falou muito comigo num versículo lá no Salmo 34 que dizia assim: eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos.
E um dos meus maiores medos, apesar das emoções, era não fazer parte de uma igreja mais, porque a experiência que eu tive no passado, né, de religiosidade, de igreja, me dizia que eu não estava mais apto a viver a igreja ou sentar na mesa de novo, né? Mas só que Deus fez diferente, né? A igreja, a Casa Viva entrou na minha vida. Assim que eu cheguei, eu já comecei a participar, ir para os cultos, né? Fiz contato com Orlando, com Vanessa, e hoje eu sei que eu vivo uma igreja acolhedora e cativante, porque eles me amaram do jeito que eu estava, sem a cobrança por alguém que eu deveria ser, sabe? E eu vi que Deus estava muito mais preocupado com o meu coração do que a minha situação. Ele estava muito mais preocupado em me conectar com Ele de novo, com a igreja de novo. Então, a Casa Viva foi fruto para as respostas dos meus medos, sabe? De viver uma casa viva, cativante e acolhedora, né? E aí teve transformação, teve avivamento, e hoje, assim, eu sou muito grato, assim, né? Eu sei que, por mais que parecia que Deus não, na época da tempestade, você não escuta nada, né? É só, sei lá, é sombrio, é escuro, mas Deus se revelou um Deus que também é presente nesse tempo sombrio, e Ele cuidou de mim mesmo sem eu escutar mesmo Ele, sabe? E a Casa Viva veio para ser essa resposta. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, meus amigos. Vocês podem retornar. Glória a Deus pela vida de vocês. Cada transição dessa, eu espero que você esteja ouvindo claramente a voz do Pai. Tem um versículo em Provérbios que diz que não sejam os teus próprios lábios que te elogiem, mas os lábios dos outros. Eu sou suspeito de falar dessa igreja, certo? Até porque, né, tenho a intensidade, a intencionalidade na caminhada com vários, né, dos irmãos que aqui estão, e eu sou grato a Deus pelo que Ele tem feito na vida dessas pessoas, né? E é tão bom poder ouvi-los de algo tão real, de algo tão profundo que eles estão compartilhando aqui com a gente. Quero chamar aqui agora a Fátima e a Isis, tá? Essas duas queridas, muito bem. Essas duas queridas vão compartilhar conosco e testemunhar um pouquinho de como é fazer parte desse novo que chegou na vida delas através das células. Uma igreja viva, cativante em células. Vamos começar pela Fátima. Como é que esse novo chegou para você, querida? Boa noite. Bom, eu vou contar uma história então, né? Tudo começou com uma crise. Em 2023, eu passei por uma crise com a instituição igreja. Eu ficava me perguntando, eu já estou na igreja há muito tempo, e fazia muito tempo. Na época fazia mais de 15 anos. E aí eu ficava me perguntando, Senhor, eu não vou ter o prazer de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E aí eu fiquei me questionando, né? Então, eu conversava muito com uma amiga do trabalho, e nesse dia a gente conversando sobre umas teorias teológicas. E aí essa crise ficou mais profunda dentro de mim. E aí eu comecei a me questionar, então convidei umas amigas para a gente discutir sobre o assunto. Elas tentaram me tranquilizar. E eu fiquei pensando, né, se não era o momento de eu mudar de ambiente. Uma amiga me encorajou que eu mudasse de ambiente, mudasse de igreja. Não tinha nada. Essa igreja foi perfeita. O problema não era a igreja, o problema era eu. E aí eu me encontrei com a Juliana, que é dessa igreja, e aí ela estava indo para uma igreja também, que era a Casa Viva, e ela me convidou para o dia do amigo, né? Era um momento de célula, e aí eu fui, convidei meu esposo, ele aceitou de pronto, assim, o que me surpreendeu já de cara.
ele foi comigo. Foi uma noite muito agradável, né, com louvores. Ele se sentiu à vontade, aparentemente, diferente de uma outra oportunidade que teve, que não foi muito agradável para ele, nem para mim, né, por conta dele não se sentir bem. Mas aí nos acolheram, foi muito bom. No domingo eu já fui para o culto, né, com a Ju, mas sozinha. E aí continuei indo, fui para as células, né. Existe aqui uma parte do que eu vou falar que vai emendar com o que ele falou domingo, que foi a história dele. O meu esposo, o Wendel, que está ali. Algumas pessoas choraram muito domingo passado por causa dele. Só vejo os relatos. Então, a gente estava para dar um passo, né, no nosso casamento, que a gente não era casado no civil, e a gente foi e fez esse passo. E aí ele entendeu que ele se rendeu, na verdade, ele se rendeu, né, por conta de algumas situações que ele mesmo já comentou. E aí a gente começou a vir para a Casa Viva, frequentar a Casa Viva. E, assim, eu me renovei espiritualmente. Eu tinha uma resistência em relação ao sobrenatural. E eu tive algumas experiências na célula que foram, assim, muito impactantes na minha vida, coisas que eu nunca vivi durante todo o tempo que eu tinha de igreja. Eu nunca tinha vivido aquilo. Isso foi assim, eu senti Deus muito próximo, muito ali, muito uma pessoa mesmo que você pode contar, que como a gente está conversando, a gente pode ter esse relacionamento, né, com Deus. E esses encontros, esses momentos que eu tive sobrenatural, me deram essa perspectiva. Eu posso ser eu mesma e Deus, ele está aqui. Existem coisas sobrenaturais, né, que a gente precisa conhecer, entender, né, para aprender a viver a nossa vida espiritual. E isso foi muito bom. Até que hoje, na minha casa, tem uma célula, né? Nosso esposo, eu e ele, né, a gente recebe as pessoas. Não somos os líderes, somos os anfitriões, mas recebemos todos com muito amor, todos são bem-vindos. Ele é uma pessoa muito detalhista, então, quem arruma a casa para receber é ele. Ele arruma tudo, gente. Tudo muito perfeito. A Juliana ficou encantada no primeiro dia. Mas, assim, essa pessoa é ele. Ele é muito cuidadoso com a casa. E é isso, viver na Casa Viva agora, vivendo em célula, compartilhando com os amigos, aquelas pessoas que estão lá, que vão lá, que chegam também com algumas coisas que a gente já viveu. Outra pessoa na célula fala de coisas que aconteceu na vida dela e que a gente se surpreende, que edificam uma pessoa que está lá. E isso é muito bom, muito, muito lindo, muito importante viver isso. Amém. O novo chegou para Fátima, para sua família, e eu sei que algumas pessoas ficaram curiosas para saber, no testemunho do Endo, que ele falou da esposa, né? Que foi a principal pessoa que investiu, que orou. Eu disse assim, que precioso. Um domingo antes ele compartilhou e hoje ela está compartilhando, vendo que Deus começou e está fazendo uma linda obra. Que bom que o novo chegou para você. Querida Isis, fala pra gente como é que chegou esse novo para você. Boa noite. O novo chegou para mim quando o Espírito Santo já vinha me atraindo para voltar para a igreja, para os braços de Jesus. E eu estava indo aos domingos regularmente numa outra igreja maior. E sempre entrava e saía, não falava com ninguém, era só eu e minha prima. E aí, outras pessoas que faziam parte da Casa Viva, que eu já conhecia, vez ou outra me chamavam, vamos lá na Casa Viva. E eu só queria entrar e sair sem ser vista. E aí foi quando Deus começou a me incomodar, lendo Uma Vida com Propósitos, que uma amiga me deu de aniversário, e aí fazendo as reflexões, e aí não tem como ser corpo de Cristo sem estar no corpo de Cristo, né? Além do relacionamento 1 a 1,
E aí foi no mês que a Casa Viva estava fazendo o mês do amigo. E aí eu fui convidada pela Isabelle, que era uma das pessoas também que viviam me chamando, vamos lá visitar, vamos para a célula. E aí foi quando eu fui para a célula e, tipo, me deu um estalo de, é isso que, tipo assim, é esse viver em comunidade, a mesa que eu estava realmente querendo, e ia ser, para mim, um pouco mais difícil na outra igreja, e aí eu, não, é aqui que eu quero ficar, e aí que eu desejo fazer parte. E aí foi bem revelador e transformador para mim. Que bom. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir a Jesus por elas, né? Obrigado, queridas, por compartilhar um pouquinho da história de vocês. Gente, uma igreja viva, cativante em células. Bom, mas nós estamos aqui há algumas semanas nesse lugar. E aí agora a gente vai ouvir duas pessoas que basicamente estão, né, fazendo parte da Casa Viva desde esse começo, aqui já nessa nova geografia, porque como temos dito, a gente quer ser uma igreja para este bairro, para esta região e para a nossa cidade, não é? Então quero convidar aqui o Edson e a Sherida. Senta aqui, meu amigo. Olha, vocês acabaram de chegar, já estão sendo colocados nessa. Meu Deus. Esse pastor de vocês não tem juízo, né? Mas eu quero dizer que foi tão especial a forma como vocês chegaram, né? E a gente já quer ouvir, nesse pouquinho de tempo que o novo chegou. Edson, como é que tem sido esse novo para você? Olá, boa noite, a paz do Senhor. O novo de Deus chegou na minha vida, eu estava em outra igreja, né? Não servia, não queria ter intimidade com ninguém, né? Já tinha se batizado, já tinha se convertido, já tinha passado por tudo, né? Só que eu estava num momento muito difícil na minha vida, né? Tinha passado por uma depressão muito profunda, decepções de situações que houve na minha família, na igreja. Então, foi muito difícil para mim. E teve um dia que eu estava indo para a igreja, foi num domingo, era Santa Ceia, eu não vou cear. Não estou a fim de cear, não vou cear. Aí, eu moro na outra rua aqui. Aí, eu lembro que estava um louvor tocando aqui neste lugar, da Casa Viva. E esse louvor me tocou muito. E tinham irmãos servindo, acho que era o irmão Felipe. Eu perguntei, aqui é uma igreja? Eu disse, é o primeiro culto da igreja. Aí eu fiquei pensando, não sei se eu vou, porque a igreja era longe, né? Onde a igreja que eu estava indo, eu tinha que pegar ônibus para ir. Não, eu vou para essa igreja aqui, mas eu não vou ter comunicação com ninguém. Não quero falar com ninguém, não estou bem. Aí a palavra já foi diretamente para mim. A palavra que o pastor Orlando pregou já foi para mim. Aí, no final, eu já fiz uma amizade com uma pessoa, já conversei com uma pessoa e eu não queria conversar com ninguém. Ou seja, Deus falou tão grandemente comigo. Gravem bem essa risada. Deus falou grandemente comigo que foi profundo. Aí eu comecei a ir para a célula, eu fui para a Noite do Flui, que foi a vigília que teve, que foi outro momento que Deus me tocou muito. E hoje eu dou glória a Deus pela essa igreja, porque essa igreja, ela me curou. Eu não estou sentindo mais depressão, não estou sentindo mais desânimo. Eu também tomava remédio e eu ia para vários médicos, porque eu tive problemas de saúde também. Então, o diabo ele queria destruir minha vida, mas eu não deixei. E a Casa Viva foi esse ambiente de paz, de recomeço sobre a minha vida. Então, o que eu posso dizer é que a Casa Viva, ela foi uma experiência muito sobrenatural. Porque eu não ia congregar nessa igreja, gente, eu juro para vocês. Eu passei aqui e eu estava pensando, eu vou, mas Deus me tocou. Eu acredito que não foi, ninguém me convidou para ir para a igreja, foi o Espírito Santo que me trouxe aqui. E agora Deus me despertou um chamado que é de servir nessa casa. Eu já estou ali na frente já servindo, eu quero servir no acolhimento, eu quero
está disponível ao teu serviço, Deus. E eu sou muito grato a Deus por isso. Amém. Que bom, né, gente? O Edson foi enlaçado, né? Passando aqui em frente. Foi enlaçado, foi atraído e foi cativado. E só um destaque, né? A gente fez um dia que a gente andou pelas ruas aqui do bairro. E antes de fazer essa saída, a gente foi fazer um reconhecimento. Eu disse, é tu mesmo, Edson, né? O Edson conhece cada rua, cada detalhe, ele já nos ajudou nisso e já está tão envolvido aqui com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Querida Sherida, como é que o novo chegou para você? O novo chegou na minha vida, estava num momento de muita busca espiritual, sempre amei a Deus sobre todas as coisas, mas eu sentia falta de fazer parte do corpo de uma igreja que também tivesse a mesma visão, que buscasse não somente uma performance bonita ou uma igreja com a fachada bonita, mas que o único foco fosse servir ao Senhor, de buscar, de uma igreja que orasse, que intercedesse. E o Senhor me apresentou a Casa Viva, uma igreja de células, uma igreja viva e que ama vidas, uma igreja apaixonada por Jesus. E isso me atraiu muito, porque é uma igreja que realmente ora, é um local que eu sinto o Espírito Santo, a presença de Deus, e eu queria sentir isso, eu queria me sentir viva de novo, né? E eu ficava procurando, Senhor, me mostra um local, Deus, que eu possa sentir isso de novo. E foi quando, através das redes sociais, eu estava realmente procurando. E eu não achava. Eu disse, eu vou visitar essa igreja que ficava no 7 de setembro. E eu pedi no Senhor, fala comigo, me mostra um local onde eu possa estar em comunhão com os irmãos. E aí foi quando, no penúltimo culto, no 7 de setembro, e aí foi quando eu falei assim, pessoal, só avisando que aqui é o penúltimo culto. Eu disse, meu Deus, eu acabei de chegar, mas tudo bem. Mas nós vamos nos mudar para a Rua Fausto Aguiar. Eu disse, meu Deus, pertinho da minha casa. Acho que é uns 3 minutos. E eu disse, Senhor, é de Deus. E aí foi quando, participando de células, e realmente a gente vê o mover. Eu participo na célula da Casa da Fátima, do Wendel, e é uma bênção muito grande a gente ver testemunhos entre nós mesmos, o quanto o Senhor Deus faz, né? Do quanto Ele opera milagres. E as orações de 5h30 da manhã, a gente teve semana de jejum e de oração, que era algo que eu buscava, né? Eu não queria mais fazer isso sozinha, mas que tivesse uma igreja que intercedesse junto. E quão bom é estarmos em comunhão com os irmãos, né? E outro detalhe é que eu não queria uma igreja que se preocupasse com a forma de vestir, forma de falar, uma performance bonita, como eu vi em vários outros templos, mas a preocupação é que é o único foco, que é Cristo, nada além disso. Né? E aqui estou. Amém. Glória a Deus. Olha, Sherida, você chegou pelas redes sociais na Casa Viva, você viu alguns cultos, você não sabe como eu perturbei minha equipe. Quem é aquela moça? Nossa, Ninguém sabia do teu nome. É porque eu sou de entrar na igreja, terminou o culto e ir embora. Pois você Sempre entrou assim. no lugar errado. Não, entrou no lugar certo. Entrou no lugar certo, né? Não, aqui todo mundo, no mínimo, precisa saber o seu nome, né? A gente tem esse cuidado e que bom que Deus fez isso na sua vida. Amém. Obrigado, querida. Obrigado, meu amigo Edson. Pode sentar. Vou concluir a minha palavra. Em festa sempre tem um elemento surpresa. Segura aí. Dênio, vem fazer um fundo aqui para mim, meu amigo, para a gente concluir esse culto. Obrigado a todos os irmãos que toparam compartilhar um pouquinho, pregar comigo hoje. E eu quero encerrar aqui falando algumas coisas da parte de Deus com vocês sobre a nossa igreja e o daqui para frente. Queridos, eu quero declarar em Deus, quero declarar para a nossa igreja e profetizar sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, que ainda em 2025, eu creio que a agenda de Deus para a nossa igreja é uma agenda do fluir, é uma agenda do novo, é uma agenda onde a gente vai viver ainda mais um avivamento pessoal. A gente, embora tenha desistido dessa pegada de cobrar, né? A gente tem intencionalidade, mas a gente busca fazer isso de forma muito respeitosa e muito leve. Por outro lado, a gente ora
a gente coloca a sua vida diante de Deus, porque tem alguém que está cercando você, tem alguém que está amando você, tem um amor tão extraordinário de Deus pela sua vida, e a gente tem desejado viver isso, esse amor extraordinário pelas Escrituras, um povo que ama adorar a Deus, um povo que ama a presença de Deus, um povo que ama estar em oração e se apegar às promessas de Deus, e uma dessas promessas é: do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa crer nisso. Não é águas vivas, o texto fala de água viva, porque está se referindo a uma pessoa, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Eu creio, irmãos, que o rio jorrando vai mexer com a sua vida, que há um rio jorrando do seu interior. Está tocando aí? Segura aí, irmão, vai. Tem um rio de Deus jorrando do seu interior. Tudo, irmãos, eu creio que tudo aquilo que está em desordem encontrará ordem ainda este ano. Tudo que está separado será aliançado novamente este ano. Eu creio que tudo que está sujo pelo pecado ainda esse ano encontrará santidade. Eu creio, meu irmão, que você vai fluir em santidade, que você vai fluir em amor, que você vai fluir em fidelidade, que você vai fluir em intimidade. Eu creio no nome de Jesus, que o novo de Deus vai nos atingir. Eu creio, irmãos, quando nós estamos na mesma atmosfera, Deus sempre agiu através de um povo. Então fica dentro, porque assim como a maldição, assim como a mão de Deus pesou sobre aqueles que estavam na Torre de Babel, a mão de Deus esteve sobre aqueles que estavam seguindo a um chamado de Abraão, a um chamado de Moisés, de andar e de seguir. A nuvem acompanha aqueles que estão juntos. É verdade, o mundo, o pecado, Satanás, a mídia, a política, os desigrejados, essa turma toda aí estão preparados para metralhar. A gente nem gasta tempo com isso, porque a gente está vivendo o novo de Deus. E a boca fala do que o coração está cheio. Eu creio, meu querido, que você vai viver grandes coisas em Deus. Eu creio, minha irmã, que sua alma encontrará abrigo em Deus, que o seu coração encontrará a paz de Deus, que a alegria do Senhor vai inundar você. Eu quero declarar, olhando para frente, que o que te dominava não vai te dominar mais, porque as águas que vão fluir do teu interior vai tirar a sujeira, vai tirar aquilo que está dominando você. Eu declaro no nome de Jesus que aquilo que te prendia não prende mais, porque do seu interior vai fluir, como disse a Grace, uma verdadeira liberdade. Eu creio que você que vivia ansioso, depressivo, ainda nessa estação, o Espírito Santo vai jogar fora essas águas da ansiedade, essas águas da depressão, essas águas que te deixam preso. Você vive com medo? Pois é tempo de renovação, é tempo de mudança, é tempo de avançar, irmãos, é tempo de crescer, é tempo de crer, é tempo de entregar. Eu profetizo no nome de Jesus que se encerra o governo do medo sobre você. Você é livre em Cristo Jesus. Quem entende o mundo sobrenatural está dizendo assim: eu já peguei, Senhor, eu quero isso para a minha vida, Senhor, eu tomo posse disso, meu irmão. O mundo funciona pela palavra, por isso que quando você reclama, você atrai os capeta perto de você. Só agradeça, honre a Deus, porque a murmuração é o lamento dos derrotados, a murmuração é o lamento daqueles que só olham para trás. Há um povo que olha para frente. A gente está muito feliz de olhar para trás e ver o que Deus fez até aqui, mas chega, irmão, mudou a estação hoje, agora é para frente. Você que tem lutado contra a pornografia, que tem aprisionado você, que tem roubado tua santidade, tua pureza, o novo de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Que o domínio das trevas sobre a sua vida sejam cessados no nome de Jesus. Nós precisamos de uma profunda dependência do Espírito Santo, de uma profunda intimidade com Ele.
Eu preciso trazer algumas frases aqui para vocês, de homens na história da igreja, homens como Martin Lloyd Jones, que disse que o avivamento do Espírito Santo não é a descoberta de novas verdades, mas o sincero retorno às verdades antigas. Você sabe por que tem gente que não mergulha no sobrenatural? Porque tem medo, porque não consegue viver o novo, porque não quer abrir mão da sua racionalidade teológica. Meu Deus, Deus tem muito mais, Ele não cabe dentro da nossa capacidade. Um homem chamado Moody, um grande pregador, disse que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue totalmente a Ele. Um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança pode mudar muitos ao seu redor. John Wesley, em uma das suas pregações na Inglaterra, disse: dê-me 10 homens que nada temem a não ser Deus, que nada odeiam a não ser o pecado, e estes homens abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus. Charles Spurgeon disse certa vez: nós precisamos da unção do Espírito Santo de modo extraordinário e não de poder intelectual extraordinário. A igreja precisa do Espírito Santo para fluir, para avançar. Agora eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A má notícia é que você não consegue controlar, não consegue explicar. Irmãos, Deus está fazendo grandes coisas. Sabe por quê? Essa frase que está aqui fora não é um slogan, gente, é uma palavra profética. Está lá em Isaías 43, versos 18 e 19. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Está na Bíblia, Isaías 43, versos 18 e 19. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Nós temos cantado uma canção na nossa igreja desde quando nós iniciamos. Dá um lá aí, meu amigo. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no erro, rio no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminho, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Você que não consegue honrar ao Senhor porque vive preso a alguma coisa, você que não consegue honrar a Deus com suas finanças porque compra compulsivamente, nunca sobra porque você nunca honra, eu quero profetizar rios na sua vida financeira e prosperidade nos seus negócios. Você que vive no quase, as coisas quase acontecem, as promessas quase se cumprem, você quase fecha o negócio, você que há anos está aí e nada acontece. Eu declaro, irmãos, uma nova estação do novo vindo sobre a sua vida. O tempo de romper de Deus chegou, o novo chegou. E eu declaro cadeias quebradas no nome de Jesus, laços de mortes, palavras malditas sendo dissolvidas na presença de Deus, armas forjadas contra você, estratégias do inferno para te paralisar, para te amedrontar. Nós declaramos em nome de Jesus
é chegado o novo de Deus. É tempo de paz, querido. É tempo de justiça. É tempo de alegria. É tempo do transbordo. É tempo de milagres. O novo chegou e começa dentro de você. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Ele te ungiu. Então você carrega algo precioso da parte de Deus. Deus é amor. Você carrega amor. E eu encerro contando uma pequena história. No primeiro culto, Deus me entregou uma palavra. E a palavra era sobre Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Um homem cheio de fidelidade. Um homem que viu a terra e viu as oportunidades. E essa semana eu fui incomodado com a seguinte pergunta: e Caleb? Por que tem um livro de Josué e não tem um livro de Caleb? Mas tem um capítulo de Josué 14 que é destinado a ele. As terras conquistadas em Canaã, em que os israelitas receberam por herança, foram repartidas para Eleazar. Escute isso, porque talvez você nunca ouviu nessa perspectiva. A divisão da herança foi feita às tribos de acordo com as ordens dadas pelo Senhor, através de Moisés. Josué 14, aí lá no verso 6, Caleb apresentou-se a Josué, porque quando a Bíblia diz Josué e Caleb, a Bíblia está dizendo que o líder é Caleb, que o líder é Josué e não Caleb. Quando a Bíblia fala Moisés e Arão, Moisés é o líder, sempre é assim. Se tem Paulo e Silas, Paulo é o líder. Então Caleb se aproxima a Josué e diz: lembra o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cades Barnea, a respeito de mim e você? O Caleb tem uma conversa com o líder. Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cades Barnea, Canaã, para espionar a terra. Você lembra, Josué? Estávamos juntos, parceiros. Eu fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, olha Caleb falando, perseverar em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés disse: a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisar, Caleb, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. No verso 10, agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos. Gente, presta atenção. A experiência foi com 40 anos. Caleb está com 85 anos. Desde o tempo que o povo ficou de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Verso 12. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Em outra versão diz: dá-me o meu monte. Então Caleb foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor. Meu Deus, Caleb é um homem conquistador. Caleb é um homem com entusiasmo. Caleb é um homem que carrega posicionamento. Caleb chega para Josué e diz: ei, amigão, a promessa que o Senhor me fez vai acontecer. Dá-me a minha bênção. Eu quero a minha montanha. Ele não é daquele fácil humilde, daquele que está querendo se mostrar humilde. Ele está dizendo: ei, eu estou esperando aquilo e vou ficar aqui esperando. Mas ele diz: chegou o tempo, eu tenho que agir. A ação é a atitude de quem crer. É tempo de conquistar a nossa geografia, os nossos espaços,
o coração dos seus filhos, a prosperidade da sua casa, a paz na sua família, com posicionamento, com autoridade e com alegria no Espírito Santo. Irmãos, Caleb era o segundo, ele não tentou usurpar o poder de Josué, e depois ele saiu para conquistar Hebrom, e ele se submete, porque submissão é proteção para ser protegido. Atalhos terminam em derrotas. Não se conquista vitória sobre o passado com atitude de insubmissão. A vida de Caleb é a vida de quem vai crescendo, de quem vai subindo, e chega o momento que ele se posiciona. Ele diz: ei, Josué, você viu que tinha gigantes nas terras que a gente conquistou? Sim, gigantes que parecem ser maior do que as bênçãos, gigantes maior do que a nossa geografia. Ele diz: eu quero o meu monte. Irmãos, essa palavra foi um alento para o meu coração, porque você não sabe, eu nunca falei disso em púlpito, porque jamais quero demonstrar um coração, até porque não há no meu coração qualquer problema e resistência, mas como se levantaram contra mim, para a gente começar essa obra aqui, de lugares que eu menos imaginei. Sim, fui atacado, sim, fui ferido, sim, fui difamado, sim, tanta coisa terrível aconteceu, mas Deus me alegrou tanto essa semana, dizendo: Orlando, você apenas seguiu a voz de quem falou com você. E eu lembro de dizer: Deus, dá-me Fortaleza, Deus, dá-me o Cambeba, Deus, dá-me Parque Iracema, Deus, dá-me Messejana, dá-me essa cidade. Por quê? Para quê? Não é para mim. Não tenho mania de grandeza, não quero ser esse tipo de líder. Eu amo ver o crescimento das pessoas, mas hoje, essa semana, Deus alentou meu coração. Está no caminho certo, meu filho. Você esperou, no meu caso, 23 anos. 23 anos, quando Deus já falava ao meu coração, no início do meu ministério. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para plantar igreja, Deus me chamou para ser um pastor. Não, agora não, ainda não, porque não, tantos nãos. E Deus chegou ao meu coração em 2022 e disse: é agora, vai. Então eu disse: tomo posse, eu quero a minha terra, eu quero o meu lugar, porque Deus me deu um chamado e eu não quero recuar. Deus nos deu um chamado para fazer coisas grandes, coisas maiores, irmãos. A visão é muito clara, os meus líderes já sabem. Eu tento falar o mínimo possível, exatamente para não cair no ouvido mal preparado, mas eu vejo tão breve 1000 pessoas nessa igreja, tão breve. Eu tenho dito, aleluia, aplaude aí. Eu disse: Deus, até 2030, será que dá, Deus? O Senhor pode fazer isso antes, né, gente? Quando nós chegamos aqui, esse lugar que vocês estão vendo, que nós estamos celebrando aqui, é um lugar provisório, gente. Vocês acham mesmo que quem carrega uma grande visão vai se contentar com um tamanho desse aqui? Não. E esse lugar tem espaço para ser maior. Esse lugar tem espaço para 220, 250 poltronas. E eu já estou vendo isso. Quando isso vai acontecer, eu não sei, até lá tem mais coisas para acontecer. Porque, gente, eu não vou correr atrás disso. Isso aqui vai chegar para nós. Sabe do que é que nós vamos correr atrás? É de gente, amar as pessoas. Aleluia, que acabou esse negócio de vir aqui abrir construção e pagar e pix e oferta e, meu Deus, não estava aguentando mais. Eu preciso de um tempo de alívio. Agora é cuidar, agora é pastorear, agora é fazer as nossas células se multiplicarem, agora é ver esse bairro sendo invadido pelo amor, pela graça de Jesus. E nós já estamos entrando, irmãos. Eu amo a mesa, né? Não é por acaso que a gente fez aquilo, isso faz parte da nossa essência. E eu quero honrar cada um de vocês que tem sonhado com a gente, que tem crido. Irmãos, é por hoje, eu sonho mesmo, mas eu sei que tem um alto preço,
preço de dependência, de oração, de fidelidade, de resiliência, de resistência. Eu peço que você continue orando. Eu oro para que todas as células se multipliquem esse ano. Eu oro para que as 1000 pessoas sejam liderados pelos 200 líderes que Deus vai nos dar, pelas 100 células que nós vamos levantar. Já temos 14 células, faltam poucos, e a gente vai amar as pessoas. Vem fazer parte disso com a gente. É por isso que daqui a 2 domingos nós teremos o nosso imersão. O que é o imersão? Para você que quer fazer parte da Casa Viva, para você entender com mais detalhes o que é ser parte dessa igreja, onde você vai ouvir as nossas convicções teológicas, onde você pode de fato não só agora ver, mas ouvir, tirar suas dúvidas. Tão breve vocês já vão poder servir nessa igreja e a gente vai crescer. E antes de Deus nos dar o prédio na sua plenitude, nós ainda faremos 2 cultos nesse ambiente aqui. Não, vai ser só um mesmo. 2 cultos. Não, vai ser só um mesmo. Vai ter 2 cultos, gente. Se liga aí, pessoal, né? Vai ter 2 cultos. Ah, não está cabendo mais, vamos fazer o segundo culto. No meu coração quando os 2 cultos estiverem, né, numa medida transbordante, será um sinal que a gente dará início à nossa fase definitiva. Ora por isso, invista nisso. Nós somos pastores que amamos andar perto das pessoas. Então, isso aqui que você está vendo é verdadeiro. A gente não está maquiando nada, e a gente nem está te convencendo a nada. Mas eu queria que você celebrasse com a gente tudo que Deus já fez até aqui. Amém?